Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 502 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar aqui o capítulo 9. Ontem, aliás, no dia anterior, não ontem, falamos sobre metade desse capítulo que fala da cura de um cego de nascença. O capítulo inteiro é reservado para isso. Fala sobre cegueira, não só a cegueira natural, mas cegueira espiritual. Vamos explicar um pouquinho mais no final desse da leitura. Eu vou trazer aqui sete highlights, né? 7 destaques importantes desse capítulo 9 de João. Quero compartilhar com vocês isso aqui. Bom, então vamos lá. No versículo 24, diz assim: Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Bom, chamaram pela segunda vez, né? Lembra que eles já tinham conversado com aquele homem, que eles já tinham perguntado o que tinha acontecido, ele tinha explicado. Perguntaram quem ele achava que Jesus era, ele falou que achava que Jesus era profeta. Eles conversaram com os pais, né, para apurar essa história toda, para saber se ele realmente era cego de nascença. Os pais com medo de serem expulsos da sinagoga, né, por reconhecer que Jesus era profeta, também pediram para arguir ele diretamente, que ele já tinha idade para isso. Né? Então eles foram aí pela segunda vez perguntar mais coisas para aquele que tinha sido cego, né, e que agora enxergava. Bom, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Falando de Jesus. Por que eles achavam que Jesus era pecador? Porque ele estava fazendo essas curas, né, no sábado. Né? No versículo 16, eles falam justamente isso. Né? Como pode um homem... esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Olha só, por que eles achavam que Jesus não era de Deus, né? Porque ele não guardava o sábado. Olha só, totalmente religiosidade pura, né? Quer dizer que o sábado está acima de uma cura, o sábado está acima de fazer o bem, de fazer o amor. É isso que eles estão falando aqui. Ele retrucou. O cego, né? Aquele que era cego, retrucou: Olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Simples assim. É muito poderoso isso. Eu era cego e eu agora vejo. Vocês têm noção o que é isso? Uma pessoa que nasceu cega, que nunca teve o privilégio de enxergar, não sabia discernir as cores, o que era o vermelho, o amarelo, o azul, o verde. E ele abriu os olhos ali e começou a enxergar todas as coisas. Olha que maravilha! E era a única coisa que importava para ele. Não importava se Jesus era pecador ou se ele era quem ele fosse. A única coisa que importava para ele é que ele era cego. E agora ele estava vendo e ele estava maravilhado com isso. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Outra vez, né? Estão perguntando. Versículo 27. Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, ou seja, já disse a vocês, e não entendestes, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Muito engraçado isso, né? Bom, vamos continuar. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Olha que resposta que aquele que era cego deu para esses fariseus, para esses líderes espirituais. Olha só. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a vontade dele, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Uau! Simplesmente aquele humilde ex-cego deu uma aula para aqueles fariseus. Ele ligou todos os pontos e entregou ali para eles algo poderoso. Ei, Deus não atende aqueles que são pecadores, Deus atende aqueles que seguem a vontade, que praticam a vontade de Deus. Né? E ninguém jamais ouviu na história da Bíblia, nas Escrituras, que um cego de nascença tenha sido curado e tenha voltado a enxergar. Voltado não, e tenha enxergado pela primeira vez. E ele falou, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas olha só, em vez de aceitarem isso, em vez de humildemente aceitarem que tudo aquilo que ele estava falando é a pura verdade, olha o que eles responderam. Versículo 34. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Então eles acreditavam, porque ele tinha nascido cego, ele tinha nascido em pecado, ele era um pecador. Mas Jesus esclareceu que não era porque não era por pecado dele ou por pecado dos pais dele, mas para que as obras de Deus fossem glorificadas através dele. E olha, eles o expulsaram da sinagoga, algo que era vergonhoso. Eles fizeram isso, expulsaram aquele que tinha recebido ali o maior presente de todos, a visão. E não só a visão natural, mas também a visão espiritual. Olha só o que acontece. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Olha, Jesus foi atrás dele. Olha a compaixão de Jesus. Jesus não apenas cura alguém e despede essa pessoa e não se importa mais com ela. Não. Jesus ele faz a obra completa. Ele, além de curar, ele foi atrás. Depois que expulsaram ele da sinagoga, Jesus saiu da sinagoga, foi atrás dele, foi buscar ele lá atrás, foi procurar ele e perguntou: Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, o Filho do Homem, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Uau! Então afirmou ele: Creio, Senhor, eu creio em ti. E o adorou a Jesus, adorou o Filho do Homem, adorou o Messias. E ali ele já tinha ali a revelação, ele já tinha ali não somente a visão natural, mas a visão espiritual. Deus, Jesus, revelou a ele, né, a visão espiritual. Falou claramente para ele quem ele era. E prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, está falando do cego, vejam, e os que veem, está falando dos fariseus, se tornem cegos. Uau! Aí, gente, é visão espiritual que Jesus está falando, não é visão natural. Quando ele fala que os fariseus, os que veem, se tornem cegos, espiritualmente cegos. E é isso que eles estavam se tornando, sendo espiritualmente cegos. Eles não viam, por mais que eles tinham o conhecimento das Escrituras, eles tinham ali tudo que indicava, né, nas Escrituras, tudo que havia de acontecer com o Messias, como ele deveria vir, e Jesus estava cumprindo todas as coisas, mas eles não conseguiam enxergar. Uma cegueira espiritual profunda daqueles fariseus.
40. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Olha só o que eles foram perguntar para Jesus. Olha o que respondeu Jesus, para fechar aqui, o último versículo do capítulo 9. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, porque vocês batem no peito e falam agora, nós vemos, cheio de soberba. E não só soberba, vocês estão na cegueira. Porque, na verdade, vocês estão mentindo, vocês não estão vendo coisa nenhuma. Vocês acham que estão vendo, mas não estão. Então, é soberba, é cegueira, é mentira. Pois eles não viam o Filho de Deus que estava na frente deles. Então, o pecado estava em eles falarem: nós vemos, quando na verdade não viam coisa alguma. Amém? Fechamos aqui o capítulo 9, como eu prometi no começo desse áudio. Eu quero trazer aqui 7 pontos importantes, né, para a gente fechar o ensinamento que traz essa história poderosa aqui, né? Não é à toa que um capítulo inteiro, 41 versículos falando de uma única história, a história da cura desse cego de nascença. Que honra, hein? Que honra para esse que nasceu cego, né? Para que a obra de Deus fosse glorificada nele, nesse cego de nascença. Bom, primeira coisa é que nós todos, né? O primeiro highlight, o primeiro destaque é que todos nós nascemos espiritualmente cegos. Tá? No versículo 1 do capítulo 9 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Esse cego de nascença, ele está representando aqui todos nós, porque todos nós nascemos cegos espiritualmente. Lá em Salmo 51, versículo 5, Davi fala assim: eu nasci na iniquidade. Todos nós nascemos na iniquidade, todos nós nascemos no pecado, inclinados ao pecado, e nascemos cegos, espiritualmente falando. Segundo destaque, Jesus é aquele que abre os nossos olhos espirituais, não há outra forma. Tá? É só Jesus. Capítulo 9, versículo 5, Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele é a luz que nos ilumina, ele é a luz que traz, que abre os nossos olhos espirituais. Então, nascemos espiritualmente cegos, Jesus é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que nos dá uma visão espiritual. Terceiro highlight, a nossa resposta de fé. Nós precisamos ter uma resposta de fé para que possamos receber essa visão espiritual. No capítulo 9, versículo 7, o próprio cego de nascença foi, lavou-se e voltou vendo. Então, Jesus fala para ele ir ao tanque. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Precisamos fazer algo. Existe algo que nós precisamos fazer em obediência. Nem que seja declarar com nossos lábios e acreditar com o nosso coração. E declarar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E receber, né, Jesus nas nossas vidas. Então essa é a nossa resposta de fé. Terceiro highlight. Quarto highlight, quarto destaque. Todos nós somos feitos nova criatura quando nós damos esse passo de fé. Né? Isso está no versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este aquele que andava sentado pedindo esmolas? Uns diziam a ele, outros não, mas parece com ele. Então, nós nos tornamos novas criaturas. De uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa que muitas das pessoas acabam não reconhecendo a gente. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse LP? Quem é essa Thaís? Quem é essa, né? Que está tão diferente. Então, nós nos tornamos novas criaturas.
quinto highlight, quinto destaque. Nós recebemos revelações espirituais. Após, né, nos tornarmos novas criaturas, nós recebemos revelações espirituais. Né? No versículo 25, ele fala que eu era cego e agora vejo. E aquela resposta que ele deu, do versículo 30 ao 33, né, falando, né, dando aquela aula para os fariseus, dizendo que jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego, e se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, ele começou a enxergar espiritualmente. Né? Então, temos revelações espirituais, o próprio Jesus falando, né, que era o Senhor, e ele recebendo ali Jesus como Senhor e Salvador. Sexto highlight, sexto destaque. Nós seremos criticados, né? Nós recebemos revelações espirituais, nós temos fé, nos tornamos nova criatura, mas é importante nós termos a consciência de que seremos criticados por quem não crê em Deus, por quem não tem esse mesmo entendimento, né? Essa mesma revelação. É muito forte, a gente consegue enxergar coisas que outras pessoas não enxergam, e essas pessoas não entendem isso. Tá? Então, no versículo 34, né, os fariseus expulsaram ele, né, criticaram ele. Né, você é nascido todo em pecado e fica nos ensinando. Né, então, muitas das pessoas também vão nos perseguir, vão nos criticar, vão talvez até fazer chacotas de nós. Mas nós temos de ter a consciência disso. E o sétimo highlight, o sétimo destaque, é que depois que isso tudo acontece, algo dentro de nós nos leva a adorar Jesus. Versículos 35 a 38. Né? Então, no versículo 38, diz assim, que ele, o cego de nascença, falou: creio, Senhor, e o adorou. Então, depois que a gente passa por toda essa experiência, né, onde nós temos os nossos olhos espirituais abertos, onde nós respondemos em fé, nos tornamos novas criaturas, temos as revelações, mesmo com as críticas, mesmo com as chacotas, mesmo com as perseguições, nós somos levados a adorar a Jesus. Nós temos essa inclinação agora. Nós queremos adorar, nós queremos louvar, queremos engrandecer o nome dele, queremos testemunhar a respeito dele, falar a respeito dele, né? Levar esse Jesus às outras pessoas. Isso é algo automático. Não tem como nós recebermos este amor de Jesus e ficarmos inertes, ficarmos parados. Amém? Nós somos levados a adorá-lo. Amém? Bom, então espero que esses 7 destaques tenha também feito, né, a diferença aí, né, tenha trazido, né, mais entendimento, mais revelação para as nossas vidas, e que possamos aplicar tudo isso que aprendemos nesse capítulo nas nossas vidas. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia. Vamos começar o capítulo 10. Uau! Mal posso esperar, um capítulo fantástico aqui, Jesus falando, mais um eu sou aí, 2 eu sous em um capítulo só. Um grande abraço e até o próximo dia do projeto. Beijo no coração.